Bem-vindos a essa live aqui no @zumbidoIH, no Instituto Holderfer de Zumbido, que é onde a gente vai postar no YouTube essa live, esse bate-papo nosso. E hoje a gente vai falar sobre um tema que toca o coração de muita gente, que é como encontrar silêncio dentro de uma mente, quando a gente tem um mundo lá fora cheio de barulho. Pode ser barulho da cidade, pode ser o ruído do zumbido, pode ser os sons que geram incômodo, podem ser os pensamentos que não desligam em nenhum momento. Mas se eu te dissesse que o silêncio mais transformador não vem de fora, ele vem de dentro. É o que chamamos de silêncio interior. E é uma habilidade mental e emocional. É o poder de regular o sistema nervoso, mesmo quando os estímulos externos não mudam. E aí, me conta, você sente que a sua mente faz mais barulho do que o mundo ao redor? Escreve aqui no chat, o que mais te tira do centro hoje? O que mais te tirou do centro hoje? O que rolou hoje que te tirou aí do eixo, do teu centro de equilíbrio? Meu nome é Lisiane Holderfer, eu sou fonoaudióloga e psicóloga e eu sou especialista, trabalho com zumbido, hiperacusia e misofonia há 25 anos. E hoje a gente então vai falar sobre o silêncio e a mente, mas hoje é um dia muito especial e antes de a gente começar a entrar nos nossos assuntos, eu gostaria de lembrar que hoje é o Dia Nacional de Conscientização a respeito da misofonia. E a gente vai falar de misofonia aqui hoje, porque misofonia é uma das condições onde a gente tem uma sensibilidade auditiva para sons específicos. Então a gente começa a sentir um desconforto emocional intenso, muito mais forte do que logicamente aquele som poderia gerar. Então são sons que às vezes são baixinhos, são sons que não são intensos, mas que geram respostas emocionais muito intensas. E quem sofre com misofonia pode ter uma grande complicação na qualidade de vida, pode ter uma grande consequência na qualidade de vida. E aí, isso é uma questão extremamente importante de ser falada, das pessoas com misofonia identificarem que tem misofonia, de buscarem ajuda para que o meio ao redor delas possa ajudá-los. A gente não silencia o mundo lá fora, mas a gente consegue se trabalhar para lidar melhor com as nossas respostas e as nossas reações dentro, tá? Ana, graças a Deus eu estou bem melhor desse sintoma, desejo que tenha remissão total. Que bom ouvir, bom saber, fico muito feliz. Então vamos lá, o que a neurociência nos fala, tá? Então assim, o que a ciência do barulho interior nos conta com sua base científica e neuropsicológica? Então vamos lá, a neurociência mostra que esse barulho interior, que é aquela mente que não para, com pensamentos repetitivos, sensações de medo, ansiedade, tá ligado à hiperativação do sistema de defesa do cérebro. Então, lá no cérebro, a gente já falou a respeito disso, a gente tem uma região que chama amígdala cerebral. Não é essa da boca, é no cérebro. E a amígdala, dentre várias funções, ela é uma região muito vinculada às questões emocionais, mas ela é um detector de ameaças. E aí, em alguns casos, ela fica alerta constantemente. E quando ela se ativa demais, ela amplifica tudo. Sons, sensações corporais, emoções. E o cérebro entra então no modo que a gente chama, e que vocês já ouviram falar, de hipervigilância, né? Eu até já postei alguns posts a respeito da hipervigilância no zumbido, hipervigilância nos sons gatilhos da misofonia, hipervigilância nos possíveis sons que podem me machucar, me incomodar de fora na hiperacusia. E isso é muito comum essa hipervigilância nos casos de zumbido, hiperacusia e misofonia, tá? Então, o que as pesquisas nos mostram? Que as pessoas com zumbido crônico, que é aquele zumbido que tem mais de 6 meses, né? Tem uma maior conectividade, uma conversa entre a amígdala e o córtex auditivo. Então, essa região que entra em hiperatividade, que gera essa hipervigilância, ela conversa muito intensamente com a região auditiva nesses pacientes que têm o que a gente chama de zumbido crônico, tá?
Na misofonia, há uma ativação exagerada da ínsula anterior e do córtex cingulado, que são regiões ligadas ao nojo e à raiva. Por isso, as reações de quem tem misofonia nos sons gatilhos, muitas vezes são de raiva muito intensa e nojo, tá? E na hiperacusia, a gente tem, então, um sistema auditivo que ganha um ganho central exagerado. A gente falou em umas 2 lives atrás a respeito desse ganho central. Então, a gente tem aí uma região no cérebro que tem essa capacidade de aumentar, de engrandecer, vamos dizer assim, esse som. E esse ganho central que acontece, ele é feito, esses sons são amplificados lá no cérebro. E esses sons são interpretados, então, como uma forma de ameaça. Então, o corpo interpreta esses sons que recebem esse incremento de ganho lá no nosso ganho central como um som de ameaça. Ou seja, no zumbido, na hiperacusia e na misofonia, barulhos, diferentes tipos de barulho em cada um desses casos, mas o barulho externo ou barulho interno, ele é gatilho. E o sofrimento, na verdade, vem de dentro. O que gera sofrimento é a nossa agitação, nosso medo, nosso barulho interno. Tá? A mente, ela pode ser um amplificador. Eu gosto de pensar no cérebro como um amplificador. Quando a gente está calmo, o volume interno está lá em 3. Mas quando o corpo fica em alerta, estresse, medo, cansaço, fadiga, insônia, esse volume vai para 10. E o som externo não muda. Então, o que acontece? O modo como o cérebro percebe o som muda. O som pode não mudar, mas o modo como o cérebro interpreta esse som muda. Porque nessas condições, então, se eu estiver sob estresse, sob medo, sob fadiga, eu ativo áreas do cérebro, eu gero um aumento nesse ganho central e a interpretação do som muda. Mas essa mudança é interna, não é externa. Então, a gente consegue entender a partir daí por que 2 pessoas podem ouvir o mesmo som e uma achar que está tudo tranquilo, enquanto a outra sofre na presença desse som, acha que ele está muito intenso, ou que ele está incômodo, tá? O que muda não é o som, é o estado interno do cérebro. E a gente dá a isso o nome de regulação emocional ou neurofisiológica. Tá? Então, a gente tem um tipo de regulação interna, que é emocional e neurofisiológica, que regula esses sistemas internos de equilíbrio, de leitura dessas informações, vamos dizer assim. Tá? E aí, o que acontece então? O silêncio interior, ele não é a ausência de som, é a habilidade de eu não reagir automaticamente a ele. Então, isso é algo que a gente pode treinar. Exatamente como a gente treina um músculo, como a gente treina jogar bem tênis, como a gente treina dançar, tá? O nosso cérebro, ele também pode ser treinado e com isso modificado, porque graças a Deus nosso cérebro é plástico. Se a gente estimular ele da maneira que a gente quer, na direção que a gente quer, ele é capaz de fazer as mudanças que a gente deseja. E aí a gente tem pesquisas em mindfulness. Eu não sei se vocês já ouviram falar de mindfulness. Mindfulness na tradução seria atenção plena. É uma estratégia que envolve meditação, mas não é exclusivamente meditação. Mindfulness seria uma maneira de eu funcionar na vida, onde eu traria a minha atenção e o meu foco para o momento presente. Então, seria uma atenção plena no aqui e agora. Tá? E isso traz mudanças no cérebro, químicas e estruturais, tá? E a gente tem pesquisas mostrando isso, comprovam o poder da mindfulness, do treinamento para atenção plena, tanto da mindfulness quanto da terapia cognitivo-comportamental, e elas mostram que esse treino mental reduz a reatividade da amígdala e aumenta a conectividade com o córtex pré-frontal, que é essa área do cérebro, desta região aqui, que regula as nossas emoções e que sim está envolvida, por exemplo, no zumbido, tá?
Então, a gente sabe que com a mindfulness, por exemplo, e a terapia cognitivo-comportamental, eu consigo modular o funcionamento de áreas do cérebro que estão envolvidas no zumbido, na hiperacusia e na misofonia. Amígdala, córtex pré-frontal, por exemplo, tá? Então, isso significa que a prática da atenção plena, eu vou usar uma palavra aqui que eu vou explicar já já, que é a aceitação, tá? E cuidado porque eu vou explicar essa palavra já já, tá? E da autorregulação, literalmente podem mudar o meu cérebro. E aqui eu quero explicar então a palavra aceitação. Aceitação não é desistir, não é se conformar, não é gostar do que eu tô sentindo, não é gostar do meu sintoma. Existe dentro da terapia cognitivo-comportamental um braço da terapia cognitivo-comportamental que é chamada de terapia de aceitação e compromisso. É a ACT, a sigla que a gente usa, tá? Então, dentro da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, existe uma linha de tratamento e de pesquisa que chama ACT, que é a aceitação e compromisso. Lembrando que a aceitação, volto a dizer, não é eu me conformar, não é eu achar bom, não é nesse sentido, tá? Na ACT, aceitar é parar de lutar contra aquilo que não posso controlar. E aí eu pergunto para vocês acham que vocês, à medida que lutam contra o zumbido, conseguem desenvolver controle dele? Porque essa talvez não seja a forma mais inteligente de desenvolver controle. Muitas vezes, na hora que eu aceito, é onde eu consigo, de fato, me controlar. E à medida que eu me controlo, eu consigo controlar o sintoma, tá? Para daí, então, na hora que eu entendo que eu não tenho controle, eu vou parar de lutar contra aquilo que eu não tenho controle, eu posso viver de uma forma plena, mesmo com a existência do sintoma, tá? Vou usar um exemplo que um paciente meu utiliza, que ele tem zumbido e ele tem uma condição que vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, vou contar para vocês, que chama moscas volantes, que é quando a gente tem algumas manchinhas na visão. Aí ele tem essas duas condições e ele fala pra mim, eu conheço pessoas que têm moscas volantes e que não conseguem conviver com a ideia de ter moscas volantes. E as moscas volantes pra mim não fazem diferença nenhuma. O que me incomoda é o zumbido. Então ele conseguiu aceitar e parar de lutar contra aquilo que ele não consegue controlar, que são essas moscas volantes, mas ele ainda não conseguiu fazer esse processo em relação ao zumbido, tá? Então, eu sei que pode parecer impossível, mas vamos lá. É possível que em algum momento eu consiga dizer, por exemplo, eu não escolhi ter zumbido, mas eu posso escolher o que eu faço com a minha atenção, o que eu valorizo e o que eu quero viver apesar dele, tá? E no zumbido, na hiperacusia, na misofonia, o cérebro tende a entrar no modo de defesa. Ele interpreta o som ou até o medo do som como uma ameaça. Ativa a amígdala, gera tensão, ansiedade, foco automático no som e eu fico lá daquela hipervigilância que a gente falou agora há pouco. A luta eu quero que pare, eu não suporto mais, será que isso aqui não vai embora? Acaba reforçando o circuito de ameaça, reforçando essa circuitaria e essa ativação dessas regiões que tendem a produzir, ativar e engrandecer o zumbido, a hiperacusia e a misofonia, tá? E aí, quando a gente utiliza as estratégias da ACT, da aceitação e compromisso, dessa estratégia, a proposta é abrir espaço para o desconforto, observar o som e as emoções sem tentar afastá-los imediatamente, porque a nossa tentativa é sempre como é que eu faço isso parar, deixa eu colocar um som para eu não ouvir, deixa eu fugir do som. A ideia na aceitação e compromisso é eu não fugir do som, tá? Eu sei que parece impossível para muitos de vocês que isso funcione, mas acreditem, tem resultados espetaculares, tá? Então, quero fazer uma proposta para vocês, rapidinho aqui para quem tem zumbido ou quem tá aí numa situação de hiperatividade ou misofonia, se tem algum som aí por perto, eu quero que vocês respirem profundamente. Então, puxa o ar pelo nariz, segura, solta. E agora eu quero que você observe o som. Seja o zumbido, seja o som que está sendo produzido por alguém que está incomodando, ou o som lá de fora que está incomodando. Observe o incômodo, observe a reação emocional ao incômodo.
E agora eu quero que você fale para você: este é o som que está aqui agora. Eu posso deixar ele estar aqui, mesmo que eu não goste. Muito bem. Abra os olhos. Talvez para alguns de vocês foi uma sensação horrorosa. A gente ainda não está numa etapa de conseguir passar por essa experiência de uma maneira a ter um ganho. Mas para talvez alguns vocês comecem a entender que talvez eu não precise fugir do que está aqui dentro, do que não adianta fugir. E talvez se eu parar de fugir e simplesmente percebê-lo e começar a me relacionar com ele de uma maneira diferente, eu consigo reduzir o ciclo de reatividade do cérebro. E aí, acreditem, a tendência é reduzir o zumbido, ou pelo menos o incômodo com ele, tá? E aí a gente tem que lembrar o seguinte: a gente não é os nossos pensamentos. A gente chama isso de desfusão cognitiva. É a lembrança de que eu não sou o que eu penso. O sofrimento vem menos do som e mais dos pensamentos automáticos sobre o som, do tipo, vai piorar, eu nunca vou melhorar, eu não aguento mais. Então, quando a gente começa a trabalhar a nossa cognição, a gente busca essa difusão cognitiva, ou seja, vê o pensamento como um evento mental, como uma ocorrência, apareceu ali, e não como uma verdade absoluta. Inclusive, a gente começa a questionar o quanto disso é real, é verdadeiro e o quanto não é. Então, ao invés de pensar, o zumbido vai me enlouquecer, eu posso de repente pensar, eu tô tendo o pensamento de que o zumbido vai me enlouquecer. Entende que uma coisa é um fato e a outra coisa eu tô pensando que isso pode acontecer e não é o fato real e ocorrido. E acreditem que essa simples mudança cria uma distância e permite agir com mais liberdade. Eu sugiro experimentarem, tá? Tentem mais de uma vez. Reforcem isso na mente de vocês, tá? Na mindfulness, né, a gente exercita estar no momento presente. E a aceitação nasce na presença consciente, ou seja, observar o que acontece no aqui e no agora, sem julgamento. Quanto mais o foco se desloca do som para o momento presente, menos espaço vai sobrar para a reação emocional e automática. Então, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui. Vamos lá. Foca na respiração, nas sensações do seu corpo e no ambiente. Se você quiser, fecha os olhos, tá? Você pode fechar o olho, concentra na entrada do ar, puxando o ar, enxerga o ar entrar, encher os pulmões, empurrar a barriga de vocês, o diafragma, e vai encher a barriga de vocês. E aí eu vou soltar o ar. Observe o ar sair. Começa a perceber as sensações dos seus pés, das suas pernas. Estão quentes, estão frias. Estão tocando a cadeira, o chão. Repara na sensação do seu bumbum, a sua coluna. Se está tocando a cadeira também. Os seus ombros, se eles estão tensos, relaxe. Posição dos seus braços, aproveita e já relaxa. Observe seu rosto, se você tem algum ponto de contração, relaxe. E traga, então, de volta para cá. Pode abrir os olhos e a gente volta para aqui agora. E observe que quando a mente volta ao som, você pode gentilmente trazê-la de volta para o foco que você está indo. Se em algum momento desse treino aí a mente foi para o zumbido, você consegue trazê-la de volta para o corpo. Isso pode acontecer. Tá? Então, o que eu sugiro é se vocês puderem parar em alguns momentos do dia para simplesmente se focarem no aqui e agora, exercitem isso. Vai trazer calma, vai regular a mente de vocês e vai aplacar um pouquinho essa agitação que acaba produzindo, aumentando e ligando essa circuitaria relacionada à sensibilidade ao zumbido, tá? Esse treino, ele reconfigura os circuitos cerebrais de atenção e de emoção, tá? E o que é mais importante para você, além do sintoma? Família, trabalho, criatividade, contribuir com os outros?
Porque a dor, ela é relevante porque algo é importante. O sofrimento mostra o que você valoriza. Por exemplo, se eu me sinto angustiado com zumbido porque eu valorizo muito a minha paz e a minha capacidade de me concentrar, mesmo que o som continue, eu posso agir de acordo com os meus valores, eu posso cuidar de mim, eu posso trabalhar, eu posso ajudar os outros, eu posso aprender. Então, é perceber que os seus valores, apesar do zumbido, apesar da sensibilidade, eles podem ser preservados com um pouco mais de custo, talvez no início, mas à medida que você exercitar isso e que você não abrir mão deles, a tendência é que isso se torne cada vez mais fácil e mais natural e mais fluido. Tá? Então, aceitar e agir de acordo com o que importa, não com medo. Tá? O medo, ele tende a mandar. Então, o que a gente precisa é escolher deliberadamente não responder e não agir de acordo com medo, mas agir de acordo com o que importa. Tá? Então, aos poucos, vocês acabam voltando a participar da vida, mesmo que o sintoma esteja presente, mesmo que a sensibilidade esteja presente, mesmo que os gatilhos da misofonia estejam presentes, mesmo que o zumbido esteja presente. Tá? Então, alguns passos práticos. Retomar as atividades evitadas por medo do som aos poucos. Você não precisa sair se jogando para as coisas, mas retoma devagarinho. Vai indo para as coisas que você já vê que você consegue manejar. Não vou dizer que você vai ter conforto absoluto, porque não necessariamente você sinta assim no começo, mas vai devagarinho retomando as atividades. Vê o que é menos difícil, faz uma lista. Vai colocando por graus de dificuldade, inicia pelo que é menos difícil e vai retomando essa exposição às atividades que tem o som. Se for no caso do zumbido, experimentar, sentar que seja alguns segundos e fazer esse exercício de se conectar com ele, escutá-lo, ver o que ele quer te dizer, ver as reações que ele te causa, fazer esse exercício de estar no momento presente, de você fechar os olhos, se concentrar na respiração, se concentrar nas coisas que você talvez possa ver ao teu redor, e aí direcionar a tua atenção para tentar identificar tudo que tá ali, as cores, os detalhes, né? Ou usar, que nem a gente fez, esse exercício do corpo, que também é uma possibilidade interessante, tá? Então, segunda dica, fazer exercício de relaxamento e de autocuidado, seja lá o que for para você, um autocuidado, que seja você fazer um banho de creme no seu cabelo, que seja você fazer a barba, que seja, enfim, coisas que você se sente bem, tá? Atividade física é um autocuidado, né? Cuidar para fazer um prato bonito para você sentar para comer é uma atitude de autocuidado, tá? Exercícios de relaxamento em geral, você pode escolher aquilo que te favorece, tá? E exercícios, às vezes, alongamento, yoga, às vezes até um banho quente, um escaldapé que pode ajudar a gente a relaxar, tá? Buscar conexões sociais é outra dica que eu deixo. Eu sei que essas condições tendem a gente a muitas vezes abrir mão da socialização. E o contato com as pessoas, o contato com o outro, ele é cientificamente comprovado como algo extremamente positivo, indispensável para a nossa saúde mental, né? A gente tem estudos mostrando que o convívio social, ele é capaz de absorver os impactos do envelhecimento cognitivo. Então, que para a gente ter uma boa saúde mental, o contato com outras pessoas é importante, eu diria até que é indispensável, para evitar Alzheimer, para evitar demência. Então, retome as conexões sociais. Se eu não estou conseguindo ir num ambiente muito barulhento, eu não vou almoçar num restaurante ou num shopping, chama alguém para fazer alguma coisa que seja no parque, dá uma caminhada, mas busca retomar essas conexões sociais, tá? E desenvolva projetos com propósito, veja o que enche seus olhos, o que te traz um objetivo, se é você crescer na sua carreira, fazer algum curso para isso, se é você, sei lá, desenvolver qualquer coisa que te gere propósito, tá? Que seja um projeto pequeno ou grande, não interessa, mas que você comece a direcionar sua atenção, seu foco e sua energia para coisas que te tragam propósito. Essas ações, elas ajudam o cérebro a reaprender que o som não é uma ameaça, tá? Não preciso que o som vá embora para começar a viver bem,
a gente pode aprender a viver bem mesmo com o zumbido, mesmo com os sons, com os estímulos externos que hoje nos incomodam tanto, tá? O silêncio interior, ele é uma neuroplasticidade positiva. Então, a gente desenvolver esse autocontrole interno, ele gera uma neuroplasticidade, ele mexe com o nosso cérebro de uma maneira muito positiva. O cérebro aprende que nem todo som é uma ameaça, que nem todo pensamento precisa ser seguido, que nem todo pensamento é verdadeiro, que a paz não depende do mundo estar quieto, mas da mente estar quieta, a mente estar livre, tá? Então, exercitem. E aí? Então, o que a gente pode usar? Hoje é um dia de dicas e dicas e dicas, tá? Eu vou trazer mais dicas aqui para vocês do que vocês podem fazer para, de repente, ajudar vocês a lidar melhor com o zumbido, com a misofonia ou com a hiperacusia, né? Não é uma filosofia, e nada disso que eu tô passando para vocês é filosófico, é fisiológico, ou seja, são mudanças reais da nossa fisiologia, no nosso cérebro, tá? Comprovação científica, não é nada tirado da minha cabeça, tá? Então, vou dar aqui 3 caminhos para a gente cultivar o silêncio interior. A respiração lenta e profunda. Então, essa respiração que a gente fez agora há pouco, puxa o ar, tenta puxar o ar lá na barriga. Se puder, segura um pouquinho. E aí vai soltando sempre mais devagar do que puxou. Ela vai ativar o nervo vago e vai reduzir as respostas ao estresse. Então, isso tende a nos acalmar. Eu sugiro fazer essa respiração 2, 3, 4 vezes de hora em hora, para manter o seu sistema equilibrado. A reinterpretação cognitiva, que é essa técnica da TCC para mudar o significado do som. Quando eu começo a olhar para o zumbido, por exemplo, e entender que ele não é um inimigo, que ele é só um som que está ali produzido, que eu começo a entender que esse som que está forte ou que está me incomodando, que está gerando gatilho, não é meu inimigo. E o treino de exposição, então reaprender a ouvir os sons neutros, vai reduzindo a sensibilidade, devagarinho vai se expondo a sons, lembrando que o treino de exposição, ele tem que ser algo muito gradual. Eu sempre falo isso para os pacientes, assim, eu vou reintroduzir você no mundo dos sons, Só que para a gente fazer, por exemplo, uma dessensibilização, a gente não sai indo para o meio do barulho sem tampão e achando que tá tudo bem, eu vou ter que suportar e aguentar. Não é isso que a gente tá falando. É a gente ter uma exposição gradual e confortável, e à medida que eu vou me sentindo confortável ali, eu consigo estender essa minha exposição e aumentar essa minha exposição. Se for o caso, peça ajuda para a pessoa que está te acompanhando, que está trabalhando essas questões com você, para ela te ajudar nesse processo de exposição, tá? Porque essa dessensibilização, ela parte do trabalho tanto do zumbido, da hiperacusia e da misofonia, e ela pode ser de grande ajuda, mas tem que ser feita da forma adequada para a gente não gerar maior aversão, e ao invés de a gente gerar conforto e dessensibilização, tá? O que a gente tem que lembrar é que o barulho do mundo, ele não vai desaparecer completamente, né? Por mais que eu me incomode com os sons, eu não tenho como mudar o mundo. Mas o que muda tudo é o som que você cria dentro de você, é como você lida com isso dentro de você. Então, esse silêncio interior, né, quando nossa mente, o nosso coração, ele não entra em guerra com o som. É quando o zumbido não é mais inimigo, e sim um mensageiro do corpo pedindo calma, pedindo para que você observe ou mude algumas questões do seu dia a dia. E a pergunta que fica para mim é se você está ouvindo som ou se você está ouvindo medo. Me conta, você está ouvindo som ou você acha que você está ouvindo medo? Porque o caminho da cura, quando a gente aprende a ouvir com compaixão a nós mesmos, não é com defesa. E isso é neurociência, né? Uma neurociência, eu diria que com alma, né? Uma neurociência aí com coração e com alma. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para vocês e que de alguma forma ajude a pensar. Se for o caso, reveja, repense, treine, exercite e verifique se você começa a encontrar um pouco mais de conforto e de equilíbrio
e de silêncio interno, porque eu tenho certeza que tem formas de você aplacar esse sofrimento que você está tendo hoje, tá? Eu vou responder as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem. Me deixaram uma pergunta na caixinha de pergunta, que era como acalmar minha mente que está acelerada, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Quando a mente ela está acelerada, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, não é falta de controle, é o cérebro em estado de alerta. Ele está tentando prever, está tentando resolver e se proteger, né? E para acalmar, não adianta a gente forçar o silêncio interior, é preciso ensinar o corpo que ele está seguro. Então, eu recomendo que você use muitíssimo estratégias de respiração. Tem muitos estudos extremamente validados mostrando que a respiração é uma ferramenta muito interessante. Existem infinitas formas de respirar, tá? Para poder acalmar a mente, o corpo e regular esse sistema de luta e fuga. E alongamento do corpo, tá? Então, lembra de puxar o ar, soltar o ar sempre mais devagar, alongar o corpo, tá? Para poder equilibrar a mente. O corpo, ele se acalma, o cérebro, ele entende que ele pode desacelerar, tá? Então, quando a gente tá nessa situação que tá em ativação, aí é a luta e fuga, é a tal da amígdala, que a gente falou há pouco, que entra ali como um sinalizador de uma situação de sinal de urgência, né? O córtex pré-frontal, que é essa parte racional que perde o comando, eu deixo de filtrar, de pensar, eu só reajo, né? E a calma não é, né, pensar diferente, e sim regular o corpo primeiro. Então, a respiração, ela ajuda a dar essa pausa sensorial, os micro descansos também. Então, a gente fazer pequenas pausas ao longo do dia, onde a gente para, respira, tem um tempinho para molhar o rosto, para fazer uma concentração naquilo de parar um pouco o cérebro, de fazer a atenção plena, de voltar pro nosso corpo, né? E ajuda a gente a regular esse sistema, a reduzir a ativação do tal do eixo HPA, que a gente sempre fala aqui, que é o hipotálamo, hipófise adrenal, que tende a diminuir a liberação de cortisol, que é esse hormônio do estresse, né? Que a gente diria, e que isso acaba restaurando, então a gente consegue, por meio disso, restaurar o nosso equilíbrio, tá? Então lembra, o teu corpo está se sentindo ameaçado, o que a gente precisa é devolver para ele segurança, tá? E aí, para isso, algumas pequenas estratégias às vezes têm um grande impacto e uma resposta muito maior do que às vezes a gente dá conta que vai ter, tá? Ai, minha amada, tudo bom? Jay colocou aqui, você é maravilhosa, muito obrigada. Eu sempre vou me lembrar de tudo que você fala e das dicas. Isso tem me ajudado muito a ser amiga do meu zumbido. Nossa, eu adorei essa sua colocação de amiga do zumbido. Eu que te agradeço, você é sempre muito doce, muito carinhosa comigo. Eu só tenho que te agradecer. E eu espero realmente que você tenha cada vez mais evolução. Eu vejo pelas lives que você traz aqui, os comentários, que você já andou muito, e eu tenho certeza que você tem chance de chegar num patamar onde o zumbido vai ter significado zero aí para você, e se é que ele ainda vai aparecer, né? E aí a gente, quanto menos significado, mais chance de ele ir embora, inclusive, tá? Então é o que acaba trazendo pra gente ainda mais chance de a gente se livrar dele, tá? Pessoal, não sei se tem mais alguma pergunta. A Miriam tinha colocado, zumbido tem muita relação com o emocional. Tem bastante relação com o emocional. Não é puramente o emocional, né? Mas ele tem sim uma relação muito grande, né? Em boa parte dos casos, não necessariamente todo mundo, com o emocional, tá? Marli, boa noite, doutora, você foi um achado aqui. Que amadinha, suas informações e orientações têm sido valiosas. Que bom saber disso, que bom, Marli. Olha, eu juro que, assim, eu tô trazendo para vocês, assim, o que tem de mais
científico, real, validado, e que isso traz respostas. Eu sei que não é nada mágico, não é nada que a gente coloca, toma, e que aí, nossa, muda instantaneamente a nossa rotina. Mas lembrem o seguinte, todas essas transformações que vocês vão fazendo na maneira de funcionar, na atenção plena, na maneira de regular o corpo e a mente, vão trazer impactos não só no zumbido, na hiperacusia e na misofonia, mas vão trazer ganhos para vocês na qualidade de vida. Então, que vocês tenham uma resposta muito mais ampla do que só o zumbido, a hiperacusia e a misofonia, mas vocês vão ter um ganho na qualidade de vida e na saúde mental. E isso é algo a longo prazo. Então, isso é algo que a gente vive numa sociedade que não favorece a gente ter uma postura diferente. A nossa tendência é muita agitação, muito medo, muito correr atrás o tempo todo, tá sempre atrasado, precisa sempre melhorar, precisa sempre mais. A gente está sempre botando o nosso corpo numa situação de extremo, numa situação de que a gente nunca está bem o suficiente, que sempre precisa de mais, numa situação onde a gente entende que está sob ameaça a qualquer momento, ameaça de perder o emprego, ameaça de perder a sanidade, ameaça de perder a vida, ameaça de ser assaltado, de ter, enfim. Então, a gente está sempre com o sistema de alerta muito ativo, né? E no caso do zumbido, da hiperacusia e misofonia, esse sistema de alerta que fica ainda mais ativo, ele tem um papel crucial em manter esses sintomas. Agora, se eu trabalho ele focado, lógico, no zumbido, na hiperacusia e na misofonia, eu vou ter ganho não só nessas regiões, mas eu vou ter um ganho alastrado para as outras áreas da vida. E aí sim eu vou ter uma qualidade de vida muito melhor até a idade que eu conseguir viver. Então isso é um exercício diário e eterno que a gente vai ter que fazer de se autorregular, porque lá fora o mundo externo não favorece isso. Então é algo que a gente internamente vai ter que exercitar e buscar. Lá fora vai desequilibrar, a gente tem que tratar de manter aqui dentro o mais equilibrado possível, e isso só exercício, só todos os dias eu me trabalhando mais e mais para poder equilibrar e manter esse sistema equilibrado, tá? Bom, pessoal, era isso. Eu espero que tenha ajudado. Eu vou deixar essa live gravada aqui no feed e vou deixar a live lá no YouTube, no Instituto Holdefer de Zumbido. Lembrando do dia hoje, um dia super importante, que é o dia de conscientização da misofonia. Quanto mais a gente falar a respeito, mais as pessoas vão ter a chance de fazer um diagnóstico, de buscarem ajuda, de tentar um espaço para compreensão, para ajuste, para uma melhora da qualidade de vida. Então, meu pedido a vocês é falem a respeito, divulguem a respeito da misofonia, né? Assim como do zumbido, que foi o dia do zumbido ontem, a gente, né, faz a campanha para poder divulgar, para as pessoas saberem, para que a gente tenha mais profissionais que, se não conhecerem profundamente o zumbido e não tratarem zumbido, que saibam pelo menos não destratar o zumbido, não falar bobagens que acabam aumentando o nosso medo, aumentando a nossa ansiedade em relação a ele, que saibam encaminhar, que saibam então, né, dar uma orientação mais adequada, que os familiares possam saber a respeito do assunto e aí possam oferecer apoio para as pessoas, porque o nosso meio, um marido, um filho, um pai, uma mãe, que saibam o que a gente está passando, que entendam o que está passando, é um sistema de apoio. Quando eles não entendem, para eles não vivem isso, é muito difícil entender o que é isso. E às vezes, quando a gente escuta, começa a ver que, poxa, isso é real, a pessoa realmente está sofrendo, traz empatia, traz conforto e traz aconchego e apoio. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? Ter divulgação, ter aconchego, ter apoio e ter um sistema aí que possa nos amparar e cuidar e a gente poder falar mais a respeito. Amanhã é o dia de conscientização da hiperacusia, farei postagens dela também, então divulguem, tá? Divulguem, que eu acho que tem muita gente aí que pode se beneficiar disso, tá bom? Beijo grande, gente. Quarta-feira que vem eu tô de volta. Eu já tô com o tema da live aí, a gente vai falar sobre tratamento, se eu não me engano. E aí eu vou falar um pouquinho de neuromodulação, que eu sei que tem interesse a respeito disso. E aí eu vou trazer alguns dados aqui que, quem sabe, possam ser interessantes para vocês, tá bom? Beijo grande e até quarta-feira que vem. A gente vai se falando aqui pelo Insta. Beijão!